Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Já escalaram o time de vocês para a 21ª rodada? Ainda não? Então não deixe de fora, não deixe de escalar o seu time para não ficar atrás dos seus adversários. Lembrando que essa já é a segunda rodada do segundo turno. Muitas pessoas estão começando uma liga agora, né? Porque é uma liga por turno. Então, no vídeo de hoje eu vou dar dicas e montar o nosso time principal para a 21ª rodada. E também eu vou mostrar um time que é focado em ganhar cartoletes. Na última rodada, o nosso time principal ficou ali na média. Na média não, ficou um pouco acima da média, mas com uma pontuação bem abaixo do que era o meu esperado. Principalmente porque nós não acertamos em cheio o capitão. Não colocamos o Vidal, não colocamos o Lázaro, não colocamos praticamente ninguém do Flamengo. O único jogador do Flamengo que eu coloquei foi o Everton Cebolinha, que ele não correspondeu ao esperado. Fez apenas 1,60. Mas Cartola FC isso faz parte, e agora bola para frente aí, que nós temos muitas rodadas ainda para poder recuperar. Ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver, o nosso time principal fez 73,78 pontos, temos um total de 1.577 pontos e um patrimônio de 172 cartoletes. Ganhamos 4 cartoletes da última rodada e ficamos ali, porque a média dos cartoleiros foi de 53 pontos, mas ficamos bem acima. Só que uma pontuação esperada era no mínimo 80 pontos, mas como eu falei, faz parte. Então, para a 21ª rodada de goleiros nós temos o Cássio com uma boa opção, o Everton, o Fábio, o Fernando Miguel do Fortaleza e o Gatito Fernandes do Botafogo. Para mim, essas são as melhores opções de goleiro para essa rodada. E aí eu fiquei bem na dúvida se eu colocava o Cássio pela boa fase dele, porque só em apenas uma rodada ele negativou. Das demais ele não negativou em nenhuma, já tem 55 defesas em 16 jogos, mas o Avaí tende a tirar o SG do Corinthians, principalmente quando joga em casa. O Avaí tende a fazer pelo menos um gol, e o Corinthians nos últimos jogos está tomando gol fora de casa. Então eu pensei bem, analisei e eu vi que o Fábio era a melhor opção. Tem um confronto mais favorável, pega um time que não faz tantos gols assim quando joga fora de casa. Então, no meu ponto de vista, o Fluminense é o candidato fortíssimo a segurar o SG essa rodada, assim como o Palmeiras também, no meu ponto de vista. De zagueiros para essa rodada nós temos Gustavo Gomes, Nino, Léo Ortiz, Nathan, Marcelo Benevenuto, o Pedro Henrique como uma aposta, mesmo perdendo SG, eu creio que ele possa fazer uma boa pontuação sim. O Manuel também é uma boa opção, assim como o Luan, e fugindo bem fora da curva, os zagueiros do Flamengo, o Pablo e quem jogaram ao lado dele, que por enquanto tá o Fabrício Bruno, mas pode ser qualquer outro. Então, para mim, essas são as melhores opções. Por enquanto, vou colocar Manuel e Gustavo Gomes, que no meu ponto de vista são as melhores opções para a rodada. De laterais para essa rodada nós temos Luan Cândido, Samuel Xavier, Aderlan, Ayrton Lucas, Mateuzinho, o Mike e o Vanderlan do Palmeiras, porque o Piquerez está suspenso, então pode ser que jogue tanto o Vanderlan ou o Jorge. Então, por enquanto, eu vou colocar o Vanderlan, porque nos últimos 4 confrontos que o Goiás jogou fora de casa, todos os laterais esquerdos passaram dos 10 pontos, mesmo perdendo o SG. Então, por isso que eu vou colocar o Vanderlan. E o meu outro lateral vai ser o Samuel Xavier do Fluminense. Só que, como eu falei, pode ser que o Jorge jogue no lugar do Vanderlan. Então eu vou vir aqui no banco de reservas e colocar o Jorge. No meio de campo nós temos várias opções, como o Vidal, como o Gustavo Scarpa, se ele jogar, porque pode ser que pela sequência de jogos duros que o Palmeiras tem pela frente, pode ser que o Scarpa seja poupado contra o Goiás, se bem que o Rafael Veiga saiu machucado
no jogo de ontem, então pode ser que o Scarpa atue sim pela ausência do Rafael Veiga. Então, Scarpa se torna uma boa opção, caso ele jogue. Outra boa opção, o Wellington Rato é o principal jogador do Atlético Goianiense hoje. Claro que o Atlético Goianiense está focado na Sul-Americana, então pode ser que alguns jogadores do Atlético Goianiense sejam poupados. Não é que seja o caso do Wellington Rato, mas aí o Atlético Goianiense perderia um pouco da sua efetividade. Então, o Wellington Rato pode ser uma boa opção caso o Atlético Goianiense jogue completo. Outra boa opção, Nacho Fernandes, vejo ele como uma boa opção também. Arias está vindo de ótimas pontuações, de 7,80, 14, 7,80, então ele está vindo bem regular, tá participando de gol e de assistência aí praticamente quase em todos os jogos, se não em todos, menos nesse daqui, ele não participou, mas se eu não me engano dos demais ele volta e meia tá participando. Então o Arias está sendo um dos principais jogadores, assim como o Ganso. Eu tô vendo pouca gente falar do Ganso, mas ele tá crescendo muito de rendimento, então pode ser que o Ganso volte aí aquela fase boa dele, não aquela do Santos, mas quem sabe ele não pode fazer boas pontuações aí no Cartola. Outras boas opções, o Lázaro do Flamengo, o Miguel do Bragantino e o Vitor Hugo do Flamengo. Para mim, essas são as melhores opções de meio de campo. Nós temos um grande leque aí, então, mas é claro que alguns jogadores não podem ficar de fora. Caso o Scarpa jogue, não tem como deixar ele de fora contra o Goiás em casa. O Arias também é difícil deixar de fora, porque ele está participando de quase todos os gols aí do Fluminense. Então, são alguns jogadores que não dá para deixar de fora. Você pode mesclar algumas opções, mas Arias e Scarpa não pode ficar de fora. E aí, a terceira opção, você pode diversificar dos mais escalados. Por enquanto, eu vou colocar o Wellington Rato do Atlético Goianiense. Vejo ele com enorme potencial. De atacantes para essa rodada, nós temos também uma grande variedade, como o Caleri, Hulk, Igor Paixão, Dudu, Cano. Uma aposta um pouco mais ousada pelo confronto, mas também que está em grande potencial é o Pedro Raul do Goiás também. É o principal jogador do Goiás. Então, se tem alguém que pode tirar o SG do Palmeiras, esse jogador é o Pedro Raul. Outra boa opção é o Rei Arthur, do Bragantino. E uma opção um pouco mais barata, que também tem um enorme potencial, é o José Lopes, do Palmeiras. Por enquanto, eu vou colocar o Arthur do meu time, vou colocar o Cano e vou colocar o Igor Paixão. O Cano, porque o Fluminense é um dos principais favoritos para essa rodada, não tem como deixar o Cano de fora, é o artilheiro do campeonato e fora que também é o capitão mais escalado. Então, como eu já disse em outros vídeos anteriores aí, é muito arriscado você estar jogando ligas e deixar o capitão mais escalado de fora. Caso ele imite, você vai perder toda a pontuação dele. Mesmo que não seja de capitão, você tem que ter pelo menos ele no seu time. Então, por enquanto, o Cano tem que estar no seu time. De técnico para essa rodada eu vejo 3 boas opções, que é Abel Ferreira do Palmeiras, Maurício Barbieri do Bragantino e Fernando Diniz do Fluminense. Por enquanto, para mim, a opção mais viável pela quantidade de jogadores que eu tenho no time é o Fernando Diniz. De capitão para essa rodada, no meu time, nós temos algumas opções como o Arias, o Scarpa, o Igor Paixão e até mesmo o Cano, por ser o capitão mais escalado. Então, por enquanto, eu não vou inventar moda, vou colocar o Cano de capitão. Não quero fugir muito assim, diversificar tanto, porque eu tô fazendo umas pontuações até que regulares, de 70 pontos para cima. Então, por isso que eu não vou inventar moda, vou colocar o Cano sim de capitão. De goleiro reserva, eu vou colocar dentre as opções que eu tenho, eu vou colocar o Santos do Flamengo. De zagueiro reserva, por eu não saber se o Gustavo Gomes vai jogar, eu vou colocar o Luan do Palmeiras. De meio-campista reserva, eu vou colocar o Lázaro do Flamengo. E de atacante reserva, eu vou colocar o Pedro Henrique do Internacional. Vou confirmar a escalação. E para a 21ª rodada do Cartola, o nosso time principal, que é focado em pontuação, está escalado da seguinte forma, com Fábio no gol, Vanderlan e Samuel Xavier nas laterais, Manuel e Gustavo Gomes na zaga, Arias, Scarpa e Wellington Rato no meio, Arthur, Cano e Igor Paixão no ataque, com Cano capitão. O nosso técnico é o Fernando Diniz. O custo do time está em 125 cartoletes. No banco de reservas nós temos Santos no gol, Jorge na lateral, Luan na zaga, Lázaro no meio e Pedro Henrique no ataque. Lembrando que esse time aqui é focado em pontuação, então não
não escale esse time pensando em ganhar cartoletes, ok? Então agora eu vou colocar aí na tela para vocês um time que é focado em ganhar cartoletes, ok? Então põe aí na tela. Bom, e como vocês podem ver aí na tela, o nosso time valorização fez 56,10 pontos na última rodada, ganhamos 8 cartoletas e nós temos um total de 1.286,76 pontos. Dá uma ótima pontuação, mas o objetivo do time é ganhar cada vez mais cartoletas. Então, para a 21ª rodada do Cartola, nosso time valorização está escalado da seguinte forma, com Fábio no gol, Vanderlan e Samuel Xavier nas laterais, Luan e Manuel na zaga, Terans, Nacho e Miguel no meio, Sorriso, Igor Paixão e Cano no ataque, com Igor Paixão capitão, o técnico Fernando Diniz. O custo do time está em 106 cartoletas, está um time bem barato. No banco de reservas nós temos Santos no gol, Sávio na lateral, Joaquim na zaga, Danilo no meio e Pedro Henrique no ataque. Lembrando que esse time aqui é focado em ganhar cartoletes, então não escale esse time pensando em pontuação. É claro que hora ou outra esse time aqui tem um enorme potencial para mitar na rodada, principalmente se a gente acerta o capitão. O nosso time de valorização, volta e meia, tá fazendo até mais pontos que o nosso time principal, mas o objetivo não é esse, então não escale esse time aqui pensando em pontuação. Porque esse time aqui pode fazer de 30 a 40 pontos e continuar ganhando cartoleta e a pontuação tá lá embaixo, diferente da maioria dos times que vocês veem por aí que é focado em pontuação, ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver no nosso time, tanto principal quanto valorização, vai estar no primeiro comentário fixado. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Fui! Falou e tchau!